Aula 25 do curso Mediunidade na Umbanda. Você tem medo de ser médium? Medo da mediunidade. Estamos na página 115 do livro de referência Cartilha do Médium Umbandista, aula 25. Peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar atualizado com as nossas publicações aqui na plataforma. Vários cursos gratuitos, playlists criadas, você assiste no local, no momento mais adequado, melhor para você. Então, medo da mediunidade. Eu já estou aí há praticamente 25 anos lidando com desenvolvimento mediúnico. Os últimos 17 anos aí como dirigente de um centro de Umbanda. O medo de ser médium, o medo da mediunidade é um dos fatores que mais bloqueiam a caminhada do médium e a realização do seu propósito mediúnico que ele aceitou antes de reencarnar. Vamos esmiuçar um pouquinho essa questão do medo, porque eu tenho certeza que isso está se repetindo agora em muitas agremiações, em muitos centros, com muitos médiuns. Como eu falei, o medo bloqueia a conexão, bloqueia a mediunidade. Medo de assumir o compromisso com a mediunidade. Aí vem várias justificativas para você não assumir esse compromisso. Olha, não me formei ainda, meus filhos ainda não terminaram a faculdade, eu ainda não me aposentei, ou eu ainda não estou preparado, vou aguardar mais um pouco, as coisas estão muito difíceis, acho que não é o momento para mim. Então tem várias justificativas para você não assumir esse compromisso com a sua tarefa mediúnica. O medo afeta os chakras e interrompe a conexão espiritual. Mas afinal, a quem interessa o medo? O medo interessa para os obsessores. O obsessor se alimenta do medo. Aqueles espíritos que são contrários à educação da mediunidade, eles sabem que o alimento é um grande gatilho predisponente, que predispõe à desistência do médium e predispõe às obsessões, inclusive. O que acontece? Nós, seres humanos, temos que estar em equilíbrio na corrente de energia mental, corrente de energia emocional e corrente de energia espiritual, que tem que haver um equilíbrio entre essas três forças que circulam, que se movimentam ao longo da coluna vertebral e se expressam através dos chakras. Se em equilíbrio, não acumulamos padrões de medo, a nossa saúde não é afetada. Eu falei isso no vídeo anterior. Ori, Axé, Orixá. O vídeo anterior eu falo dos orixás e a saúde. Vai lá e dá uma olhadinha. Esse fluxo dessas três energias que nós podemos, num primeiro estágio, definir como Axé ou prana, que entra pelo bulbo raquiano aqui atrás na nuca e ele se desmembra ao longo da coluna vertebral em corrente de energia mental, corrente de energia emocional e espiritual. Esse fluxo ele é regulado ou desregulado por crenças e atitudes. Se cria assim os nossos padrões mentais e os padrões de medo. Nem toda crença e nem toda atitude é negativa, pelo contrário, nós temos muitas crenças que são positivas e atitudes positivas. Mas quais seriam os medos que criam esse desequilíbrio, desregula esse fluxo e bloqueia a mediunidade dos médiuns?
identificando padrões de medo. Eu quero que você preste bem atenção nesses padrões e você reflita se você não tem nenhum deles nesse momento, principalmente no chakra, os 3 chakras inferiores, que seriam o umbilical, o manipura, o svadhisthana ou lombar, e o chakra básico ou muladhara. Então, aquele chakra que está lá entre o ânus e o órgão sexual, aquele que está na base da coluna ou na lombar, e o que está no umbigo. Esses 3 chakras inferiores são muito fortes na impressão, no registro de padrões de medo que desequilibram a mediunidade. Então, o chakra básico: medo de não ser capaz, medo de não conseguir suprir as suas necessidades básicas. O mundo é ameaçador. É aquele indivíduo, ó dor, ó vida, ele carrega o mundo nas costas. Obviamente, o indivíduo que tem medo de não suprir as suas necessidades básicas, medo de não ser capaz, ele tem dificuldade de autoestima e vai ter medo de ser médium, vai ter medo dos aconselhamentos, não vai se achar capaz. Isso vai bloquear, isso vai pesar nos ombros dele, vai pesar o peso do mundo que ele carrega nos ombros. Nós teríamos aí o chakra lombar. Eu estou indo bem no principal, assim, estou sendo cirúrgico. Obviamente teriam outros padrões de medo. No chakra lombar, medo de se relacionar, medo de ter filhos. É aquele indivíduo que pode ter tido experiências abusivas, tem tendência à vitimização, à traição. Esse indivíduo, essa personalidade, quando eu falo experiência abusiva, não quer dizer somente que ele tenha sido abusado, ele pode ter sido o abusador, né? Pessoas controladoras, agressivas, extremamente ciumentas, inseguras, que se vitimizam. Esse medo de se relacionar, obviamente, vai gerar um medo de se relacionar com o mundo dos espíritos, com o mundo do além. E este medo bloqueia a sintonia da mediunidade, bloqueia você assumir uma responsabilidade. O chakra umbilical, manipura, medo de se expor, intimidação. É aquele indivíduo que tem medo de assumir a sua vida, assumir as suas finanças, assumir as suas atitudes, suas ações pessoais. É aquele indivíduo que ele tem dependência de outro, muito medo de ser criticado, medo do fracasso. Imagina eu ser médium e ser criticado. E aí é a personalidade muito melindrosa. Primeira crítica construtiva, ele já encara como um fracasso, que estão perseguindo ele desiste. Derrete, desmancha. É como se fosse feito de açúcar. Esses seriam os principais bloqueios, os principais padrões de medo nos chakras inferiores, que geram a possibilidade de vários processos de obsessão, inclusive, que esses medos vão ser potencializados. Isso, quando chega nos chakras superiores, Ajna Chakra, chakra da coroa, ele vibra principalmente no medo de se conhecer, muito medo de ser influenciado pelo mundo dos espíritos. Deus o livre ele ter uma demanda, uma obsessão, muito medo, predisposição, facilidade para paranoia, fascinação, deslumbramento e os processos de obsessão. Personalidade do indivíduo com esses padrões de medo nos chakras inferiores, quando vibrando continuamente, leva aquela personalidade que ela se auto-sabota. Ela não se acha capaz, ela se vitimiza, ela
tem muita dificuldade de lidar com a crítica, então ela está sempre se auto-sabotando para não correr risco. E é aquele indivíduo que pode entrar em processos de apatia, de desistência, melancolia, depressão. Então, observe-se, analise-se. Mediunidade, os nossos medos da vida não devem ser maiores que o medo dos espíritos e o medo da mediunidade, porque os maiores riscos que nós corremos é na vida material, na vida física. Os espíritos não têm esta capacidade de fazer maior mal do que o próprio mal existente no mundo físico material. Muito pelo contrário. Os benfeitores, guias, mestres astralizados podem nos ajudar muito quando nós estamos alinhados com o propósito da mediunidade e assumimos de fato um compromisso que foi aceito antes de reencarnarmos. Então reflita sobre seus medos, encare-os de frente com lucidez, com harmonia, com suavidade, mas com firmeza. Converse com seu dirigente, aguarde mais um tempo, mas não desista da sua mediunidade, não deixa com que os medos sejam transferidos para os espíritos e para a comunhão que a mediunidade oferece no serviço caritativo. Mediunidade alinhada, educada na lei de Umbanda é caminhar a passos seguros para a divinização do ser. De encontro com o ser divino, que é o seu ori, tua alma, tua essência mais profunda, teu espírito. Você nesse momento tem medo da mediunidade? Você tem medo de ser médium? Você tem medo de demanda, de obsessão? Você acha que você não assumindo o compromisso, a tarefa mediúnica, você está livre de qualquer assédio ou interferência do mundo espiritual? Deixe seus comentários que eu estarei respondendo. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.